Olá, sejam bem-vindos ao canal do Autoconhecimento. Rogamos a Jesus nos abençoar a todos. No canal Reflexões Analíticas, procuramos trazer informações e conhecimentos que sejam promotores da educação do ser. Agradecemos a todas as pessoas que têm se inscritos ou se inscreveram em nosso canal, bem como também agradecemos pelos likes, pelos comentários e pela indicação do canal. E gostaríamos de noticiar que em futuro breve, ao final dos estudos dos 19 princípios, nós estaremos trazendo um estudo da personalidade humana sobre as luzes cirúrgicas do Eneagrama. Então, por favor, aguardem esse estudo, um estudo bastante interessante, que realmente nos revelam cada um de nós sob precisão. É extraordinário. Bom, fica aí a notícia. Vocês já sabem das playlists que nós temos criados no canal, disponibilizado no canal, para que todos possam acessar os estudos desde o início. Para isso, basta acessar a página inicial do canal, onde vocês encontrarão um menu, e um dos itens do menu é exatamente este, playlists. O estudo de hoje é referente ao nosso lar, e antes de iniciarmos, gostaríamos de dizer que informar acerca de um tema que nós tratamos no último vídeo, no último estudo, que é a questão da vitalidade. Inclusive, a Vicentina gostaria de fazer um comentário no momento daquele estudo, mas nós estávamos preocupados com o tempo e gostaríamos de esclarecer aqui nesta oportunidade. Bom, como nós dissemos naquele momento do estudo anterior, todos nós nascemos com uma determinada vitalidade que vai nos determinar o tempo de vida aqui na Terra que nós teremos. Quando nós desencarnamos dentro desse tempo que foi previsto, que foi programado, a gente retorna para a pátria espiritual como completista. Isso não é bem exatamente isso, mas isso é um dos elementos que faz parte de nós sermos catalogados ou nos encontrarmos inscritos sob essa égide de completistas. Porque, na verdade, todos nós nascemos com uma determinada missão a cumprir aqui na Terra, com um determinado objetivo e proposta. Se nós conseguirmos cumprir com esse objetivo, que foi da nossa reencarnação, e vivemos o tempo, consequentemente, vivemos o tempo que foi programado e tudo, então nós nos tornamos completistas. Bom, o problema é que raros, na atualidade, é que tem retornado à pátria espiritual dentro dessa condição, dentro desta categorização. Porque a maioria de nós temos falhados nesses quesitos. Inclusive, nós temos retornado antes do tempo para o mundo espiritual, por malgastar, malbaratar essas energias de vitalidade que recebemos ao nascer. E isso nos leva a entrar na categoria de suicidas inconscientes. Por conseguinte, a maioria de nós temos retornado ao mundo espiritual dentro desta condição de suicidas inconscientes. Bem, outro detalhe é que se nós vivermos uma vida condizente, adequada, dentro dos parâmetros do equilíbrio, da harmonia, nós economizamos essa vitalidade. E aí nós podemos viver um pouco mais de tempo no plano físico. Outro detalhe também, que dentro de algumas circunstâncias especiais e propícias, a espiritualidade superior pode nos dar um aporte de energia para que a gente consiga levar até um determinado ponto o nosso compromisso que tivermos assumido ou aquilo que estivermos fazendo. Mas para fazer isto é em condições especiais.
Muitas vezes, por exemplo, tem uma questão quando a pessoa está próxima da morte, muitas vezes ali na situação aquela situação mais complexa, a espiritualidade pode trazer também ali um aporte de energia, um aporte de vitalidade, com o qual a pessoa dá uma recuperada, dá uma melhorada. Isso para aliviar as tensões psíquicas dos familiares, que muitas vezes causa transtornos, problemas a quem está desencarnando. Mas isso aí é um elemento, é um fato diferente desse aporte que vai nos levar a ter mais uma prorrogação da nossa vida. Um exemplo disso, por exemplo, o Chico Xavier, que era o exemplo que a Vicentina queria trazer no momento daquela oportunidade. O Chico, a espiritualidade, o Emmanuel procurou e falou assim: olha, Chico, nós temos um grupo de espíritos que está necessitando de ajuda, e se você se predispor a auxiliar esses irmãos, nós vamos te dar um aporte de energia, um aporte de vitalidade, para que você possa vir aí ter tempo para auxiliar esses corações. O Chico aceitou, obviamente, o convite da espiritualidade, então ele foi uma dessas pessoas que recebeu esse aporte de vitalidade e viveu além daquele tempo previsto para ele aqui. Mas como nós dissemos, isso são circunstâncias especiais, específicas. Não ocorre assim ao léu com qualquer um e ao acaso. A pessoa tem que estar dentro de um programa de trabalho, de auxílio ao Cristo e tudo mais. Bem, um outro detalhe também que vale lembrar é que a espiritualidade inferior também pode prestar alguma coisa nesse sentido aqueles seus agentes encarnados, aquelas pessoas que eles sustentam aqui, que de alguma forma atendem ou servem aos seus interesses. Então a espiritualidade inferior também pode fazer alguma coisa similar nessa direção. Bom, enfim, não é o foco dos nossos estudos, e antes de nós iniciarmos o estudo propriamente dito do livro Nosso Lar, nós gostaríamos de dizer e pedir desculpas a vocês aí, porque nós perdemos a gravação anterior. Quando nós postamos o vídeo, quando nós fomos ouvir, o áudio ficou muito ruim. Então, desde o dia de ontem, nós estávamos tentando recuperar esse áudio. A gente recuperou um pouco, mas ele não ficou assim, muito bom, muito excelente. Bem, com isso que nós resolvemos fazer, nós vamos ter que regravar, refazer o estudo, mas é aquela história, nunca fica igual ao que foi feito antes, ao que foi programado anteriormente. Então, provavelmente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar esse áudio, disponibilizá-lo como áudio principal e vamos tornar disponível o outro, com as falhas, com os problemas que ele tem, com título de original. Porque assim, quem se interessar a ouvir, vai ter a oportunidade de acessar esse áudio que foi gravado originalmente. Ok? Bom, então vamos lá ao nosso estudo e vamos, como nós sempre fazemos, iniciá-los com uma prece. Então vamos aí pedir a Deus, a Jesus, bênção para todos nós e que tudo possa correr dentro daquele clima de harmonia e tranquilidade. Então vamos orar. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico e orientador maior de toda a humanidade, nesses instantes em que nos preparamos para mais um estudo do livro Nosso Lar, te pedimos, Senhor, abençoar os corações do Chico Xavier e do nosso irmão André Luiz. E também, Senhor, te rogamos a tua permissão para que possamos estar sob o amparo e assistência dos nossos mentores e orientadores espirituais. Que os nossos anjos da guarda possam encontrar em nós os elementos necessários para nos auxiliar, tanto no entendimento do estudo desta hora, deste momento, na sua assimilação, na sua compreensão, e principalmente
na transmissão daquelas informações que sejam necessárias ao esclarecimento de todos nós. Agradecendo a presença dos corações amigos, particularmente daqueles que, dentro da oportunidade, se aproximam em busca do entendimento, da compreensão, do estudo, da aprendizagem. Abençoe esses corações e abençoe a todos nós que nos reunimos no plano físico, buscando, Senhor, essas informações orientativas e esclarecedoras, que nos auxiliem em nosso processo de aprimoramento e crescimento moral e espiritual. Recordando daqueles corações que muitas vezes nos desejam mal, nos querem mal, por mais variados motivos, te pedimos também, Senhor, abençoá-los, pois eles, quais nós mesmos, nos encontramos ainda envoltos nas teias da ignorância, das ilusões, dos enganos e dos desacertos. Abençoe cada um desses corações e, lembrando de todos aqueles que se inscreveram em nosso canal Reflexões Analíticas, te pedimos igualmente as tuas bênçãos em favor deles e te rogamos de estendê-las em benefício de todos aqueles que vierem a nos assistir ou nos a ouvir a partir deste momento. Abençoa-os, abençoando a todos nós e estendendo estas bênçãos, Senhor, em favor de toda a humanidade, hoje e sempre, que assim seja. Bem, como nós estamos dizendo, hoje estaremos estudando o capítulo 5 do livro Nosso Lar. Vamos compartilhar aí a tela com vocês. Hoje o capítulo 5, recebendo assistência. Nesse capítulo, o André Luiz vai ter um encontro com aquele que vai ser ali o seu maior amigo em nosso lar e aquele instrutor de primeira hora, que é Ulisses. Ele vai encontrar com o André Luiz, se apresenta e também vai trazer diversos esclarecimentos, diversas informações, diversos ensinamentos ao André e, consequentemente, a todos nós, uma vez que o André Luiz registrou alguns desses apontamentos, alguns desses ensinamentos que Lísias apresentou a ele, ao qual nós agradecemos tanto a Lísias quanto particularmente a André Luiz, que benefício de nós outros aí, usando a sua memória, pôde anotar e nos transmitir essas informações ao Chico, e através dele chegou todo esse conhecimento aí para nós. Bem, então ele inicia o capítulo narrando aí a entrada do Ulisses no seu quarto, ou naquele ambiente em que ele estava internado, nesse ambiente hospitalar do Nosso Lar. É você o tutelado de Clarencio? E o André Luiz vai nos dizer que essa pergunta partia de um jovem de singular e doce expressão. Ele trazia, pendurada em uma das mãos, um dos seus ombros, uma bolsa, como quem conduzia a apetrechos de assistência. Essa pessoa, esse jovem, lhe endereçava um sorriso acolhedor e, ao sinal afirmativo por parte de André Luiz, ele se mostrou à vontade e, de uma maneira fraterna, acentuou: sou Lísias, seu irmão. O meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. Então, aqui nós temos algumas informações. Primeiro, o Henrique de Luna é o diretor dele, de Lísias, e o Henrique de Luna é o assistente. Como nós já sabemos, nós já ouvimos no episódio anterior, ele é um assistente de Clarencio. Então, bastante interessante. E o Ulisses se coloca ali à disposição do André, informando que ele foi designado para auxiliá-lo enquanto ele estiver precisando de receber tratamento, o apoio, o auxílio. E o André Luiz pergunta: você é enfermeiro? Aí Ulisses vai esclarecer que não, que ele é um visitador dos serviços de saúde.
Ou seja, ele não é precisamente um enfermeiro, ele, na verdade, ele é mais do que um enfermeiro. Tanto é que ele vai esclarecer na sequência. Vai dizer o seguinte: como visitador de saúde, não somente eu coopero na enfermagem, mas também assinalo, ou seja, ele aponta, designa necessidade de socorro e também indica aquelas providências que as pessoas enfermas, recém-acolhidas ou recém-recebidas naquela unidade hospitalar, que ele atende, ele também, então, ele indica tudo isso. Então, o serviço dele é um pouco além do serviço de enfermagem. E percebendo a surpresa do André Luiz, ele continua a sua explicação. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. Então, ou seja, dentro daquele mesmo posto, dentro dessa mesma titulação, existiam outras pessoas. E ele fala que é numerosas, ou seja, muitas pessoas também faziam esse mesmo serviço que ele estava prestando ali naquele momento, ali, ou que ele prestava em nosso lar. E ele vai dizer mais: como o André ingressou agora, ou seja, recentemente na cidade espiritual, ele naturalmente ia ignorar, não ia conhecer a amplitude dos trabalhos que é realizado naquela cidade, naquele ambiente. Aí ele diz: para você fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, ou seja, na seção onde ele se encontrava, André Luiz, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note, ou seja, perceba que este é apenas um dos menores edifícios do parque hospitalar, ou que, como ele mesmo fala, do nosso parque hospitalar. Portanto, aquele onde o André Luiz estava, sendo atendido e foi acolhido, era um dos menores edifícios do parque hospitalar do nosso lar. E esse edifício ele abrigava cerca de 1000 doentes espirituais. Então a gente não faz a ideia de quantas pessoas, de quantos espíritos são atendidos ali em termos de necessidade na cidade espiritual de nosso lar. Então ele só dá essa noção, ou seja, para que o André Luiz tivesse uma noção da amplitude e da abrangência dos trabalhos. 1000 doentes é muita coisa, não é pouca coisa. E sendo que esse hospital ali, esse edifício onde o André Luiz se encontrava era um dos menores, imagina aqueles maiores, quantos que não vão ter? Provavelmente mais de 5.000 ou 10.000 doentes. Para se saber como ele não nos informa, mas apenas dá uma ideia, ou seja, traz alguma noção aí para a gente ter uma vaga ideia da situação e do contexto todo. E o André Luiz vai retornar surpreso. Tudo isto é maravilhoso. E nesse momento, Ulisses, percebendo que as palavras do André Luiz ia descambar, ia na direção daquele elogio espontâneo, ele vai, procura assim, de alguma forma impedir que o André Luiz ficasse ali tecendo elogios e considerações mais vaidosas ou mais indo na linha personalistas. Então ele se levanta da cadeira, da poltrona onde ele estava sentado e começa a auscultar atento o André Luiz, antes impedindo ele de fazer então um agradecimento verbal, explanar mais coisas. Auscultar, na verdade, é um exame, ou seja, o Ulisses começa a examinar mais atentamente o André Luiz. E aqui há uma coisa interessante, ou seja, o Ulisses, percebendo que o André Luiz ia tecer aqueles elogios, aquelas considerações mais vaidosos, mais orgulhosos, tipo de coisa assim, ou seja, dentro das linhas personalistas, ele impede esse movimento. Então, bastante interessante essa questão.
bem ao contrário daqui na Terra, porque nós gostamos de elogio, nós até esperamos receber elogio. E muitas vezes, quando a gente não é elogiado, e se nós achamos e de alguma forma entendemos que merecemos aquilo, a gente fica até chateado, ficamos aborrecidos de não receber elogios. E tem alguns determinados egos que fazem questão dessa situação, dessa coisa. Se você não elogiá-los, eles ficam realmente meio aborrecidos e até alguns até se vingam. A gente tem movimentos de vingança por trás aí dessas questões psicológicas. Então, no plano espiritual, é o contrário. Então, a gente vê que, por isso que muitas vezes nós falamos, viver nessas cidades espirituais harmoniosas, de equilíbrio, ou seja, que procuram a evolução do ser e trabalham nessa direção, não é tão simples, dentro dos nossos parâmetros com que a gente deixa aqui a Terra. Que a gente quer receber elogio, que a gente quer receber de tudo. Né? E lá existe um movimento contrário disso. Ali existe um trabalho da superação do ego e não do elogio do ego, de ficar passando a mão na cabeça em termos egóicos. Então ali não existe isto. É o contrário. Mas quando você falou da vingança do encarnado, por não ter sido elogiado ou reconhecido, a maioria é muito sutil, né, essa vingança, né? É uma vingança estrondosa, abertamente. Além de ser uma vingança sutil, ela é também inconsciente. A pessoa nem percebe que está fazendo isso, que está fazendo um movimento vingativo, na verdade, um movimento nem bem uma vingança, mas de cobrança. Então, até vamos mudar aqui. Não é bem uma vingança, não. Você está correto. Existe uma cobrança. Cobrança do reconhecimento. Uma expectativa que o outro reconheça o bem que você lhe fez ou aquilo que a pessoa lhe atendeu. Mas isso, gente, é particular de alguns tipos de ego, que nós vamos ver isso aí no estudo do Enneagrama, quando a gente estiver estudando lá, aquele estudo que nós anunciamos no início deste vídeo, que nós vamos, quando terminarmos o estudo dos 19 princípios, nós vamos entrar com este estudo acerca da personalidade humana. Então, não são todos os egos que fazem isso, mas, de uma forma ou outra, todos nós, em maior ou menor proporção, a gente espera receber elogio dos outros, principalmente quando a gente faz ou considera que nós fizemos o bem para o outro. A gente fica naquela expectativa de ser reconhecido, de receber uma gratidão. E no plano espiritual é o contrário disso. O servir o outro, atender o outro, na verdade, se torna uma obrigação moral. Não é nenhuma caridade. É uma obrigação de cada um de fazer isso em benefício do outro. Até mesmo porque, na medida que eu atendo o outro, na verdade, eu estou trabalhando as minhas questões íntimas. Estou realizando um trabalho sobre si, que é bem diferente daqui. Aqui, quando a gente atende o outro, é movidos por interesses, esse ou aquele tipo de interesse, ou seja, sempre um movimento egoístico. E nunca fraternal, nunca nessa expectativa ou dentro dessa lucidez de que servindo o outro, atendendo o outro, na verdade, está atendendo ou trabalhando sobre si mesmo. Estamos trabalhando sobre o nosso crescimento, sobre o nosso aprimoramento, a nossa disciplina e uma série de outros fatores. Bem, continuando aqui, Ulisses vai apontar com André Luiz os problemas que seu corpo espiritual apresentava. Ele vai dizer: olha, a zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, que são vestígios muito exatos, muito precisos do câncer que você teve. A sua região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra as características de esgotamento prematuro. E aquilo que nós dissemos, inclusive no estudo anterior, vocês assistem o estudo anterior aí que nós falamos sobre isso, que o nosso corpo espiritual, ele vai
apresentar, ou ele vai trazer, ou ele vai efetuar todos os registros dos nossos comportamentos, das nossas ações, das nossas atitudes, e também vai registrar, inclusive, os nossos pensamentos e sentimentos. Fica tudo registrado nesse corpo espiritual, que na doutrina espírita é chamada de perispírito. E nós também trabalhamos sobre isto no último estudo dos 19 princípios, corpo espiritual. Inclusive, trouxemos lá algumas informações, ou várias informações, acerca deste corpo espiritual. Então, por favor, acessem também os 19 princípios, corpo espiritual, que lá nós estendemos um pouco mais essas questões também. Então, ali a gente trazemos e explicamos esse processo aí. Bem, sorrindo bondoso, ele acrescenta: sabe o irmão o que isso significa? E o André Luiz vai dizer: sim, o médico me esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Ou seja, no dia anterior, como nós vimos no capítulo anterior e no estudo anterior do livro Nosso Lar, quando o Henrique de Luna, acompanhado de Clarencio, foi vê-lo ali, o médico esteve ali com ele, apresentou os problemas e as dificuldades que ele tinha, onde, inclusive, o médico deu o diagnóstico. Ele era um suicida inconsciente, com o qual ele não aceitou, não concordou muito. Mas depois, com os esclarecimentos do Henrique de Luna, ele foi obrigado realmente a aceitar essa condição dele, de suicidas inconscientes. Inclusive, coisa também nós trabalhamos na oportunidade lá, que a maioria de nós temos retornado para o plano espiritual dentro desta categorização. E coisa que nós referimos no início deste vídeo, mas no vídeo anterior a gente explica isso melhor. Então, por favor, acessam lá. Ou seja, todas as nossas doenças, todos os nossos desequilíbrios, distúrbios e todos os nossos problemas, nós devemos eles a nós mesmos, gente. Então, toda a situação que nós vivemos na área econômica, na área financeira, na área familiar, problemas de desafeto, de desentendimento, de conflitos, de perturbações, seja emocionais, mentais ou até espirituais, de alguma forma, nós é que criamos isso, nós que demos origem a toda essa problemática e todas essas questões aí. Se não foi na vida atual, se não foi no hoje, porque no caso do André Luiz, por exemplo, essas questões que ele passou, que ele vivenciou, do seu retorno no plano espiritual, inclusive os impactos que teve sobre o corpo físico, foi ele que ocasionou na vida presente, ou seja, na última encarnação dele. Se a causa não estiver na última encarnação, está em reencarnações anteriores. Consequência, causa e efeito. A lei de causa e efeito, inclusive, nós vamos trabalhar também dentro do estudo dos 19 princípios. Portanto, é aquilo que a espiritualidade vai dizer, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós devemos tudo a nós mesmos. Então, não existe um Deus vingativo e mal nos causando problema e nos trazendo complicações. Não. Foi nós é que geramos essa problemática, nós que geramos essas confusões. Então, isso parte de nós, das nossas próprias mãos, das nossas próprias atitudes, comportamentos, etc. Bem, o André Luiz vai informar que Ulisses, reconhecendo a acanhada confissão, inclusive reticenciosa, ou seja, o André Luiz não assumiu aquilo abertamente, de forma objetiva e direta. Ele assumiu entre as linhas, né, entre linhas, assumiu ali meio na surdina, meio de uma forma sutil. Então, isso que ele está dizendo aí, ó, acanhada confissão reticenciosa.
E o Ulisses, percebendo isso, ele se apressa a consolar o André Luiz, dizendo: na turma de 80 enfermos que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. Aqui é interessante, que ele está informando, tem algumas informações aqui particulares, né? Ou seja, o Ulisses atende 80 pessoas, 80 enfermos, que ele estava atendendo diariamente. Então, o André Luiz era um desses enfermos. Ou seja, é um desses 80 indivíduos que Ulisses atendia diariamente. Desses 80, 57 se encontravam nas mesmas condições de André Luiz. Então, André Luiz era o número 58. Já que ele atendia 57 nas mesmas condições, o André Luiz era o 58º indivíduo, pessoa que Ulisses atendia. E talvez você ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisto? Então, que também esta é uma informação bem interessante. Ou seja, o Ulisses está informando André Luiz que a situação dele não é uma das piores, não. Que tinha ali pessoas em situação pior do que a de André Luiz, que eram os mutilados, ou seja, aqueles que estavam naquela condição de enfermos gravíssimos, ou seja, não tendo membros ou tendo alguns problemas. Aí Ulisses vai dar alguns exemplos para André Luiz, quando ele informa. Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Ou seja, aquelas pessoas que ficam olhando o mal dos outros, que ficam reparando naquilo que as outras pessoas fazem de ruim, de erradas e tudo mais, que muitas vezes até vem ficar criticando essas coisas todas, essas pessoas, quando morrem, retornando ao mundo espiritual, elas ficam sem olhos. Ou seja, as órbitas ficam vazias, então elas ficam sem olhos, os olhos simplesmente desaparecem. Então é uma situação bem complicada, bem complexa. Portanto, isso nos leva muito a pensar, a meditar a respeito da situação, das coisas, em termos das nossas posturas, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Então, vamos ter cuidado com aquilo que a gente está fazendo com as nossas vidas, ou conosco mesmos. Então, também temos cuidado de ficar reparando o mal que os outros promovem ou que os outros fazem, em termos de crítico ou de acusação, aquelas coisas todas. Por isso Jesus vai dizer, né? Não julgueis para não seres julgados. Então, muitas vezes, isso aí é exatamente esse tipo de postura, de atitude. Ele dá um outro exemplo, o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção, ou seja, utilizar as bênçãos do movimento das pernas, da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Ou seja, as pessoas que utilizam do movimento, dessa possibilidade de você se locomover para fazer atos criminosos, por exemplo, o batedor de carteira, aquele que às vezes assalta ou até mata o outro e foge da polícia utilizando a locomoção, consegue escapar, chegando no plano espiritual, ele se está ou paralítico ou até sem as próprias pernas. E ele vai dar mais um outro exemplo, ele dá 3 exemplos. Ele vai dar outro exemplo daqueles que são viciados, ou que é obsidiados, são viciados nas aberrações sexuais. Eles costumam chegar no plano espiritual em loucura extrema. Então, aquelas pessoas que gostam muito de ver são ligados ou sintonizados com essas questões relativas às aberrações sexuais, que a gente encontra isso aí de toda a monta, né? Hoje, então, nesses filmes pornográficos, muitas vezes
transmitido e passado para os outros aí muitos tipos de aberrações nessa área da sexualidade. E tem gente que é viciada em filme de pornografia, nessas questões. Não consegue nem... É realmente uma questão até de compulsiva. A viciação nos leva à compulsão. Então, muitas vezes, se você alimenta isso durante a vida, você chega no plano espiritual, naquelas situações de loucura. Agora, imaginam aqueles que promovem isto, que estão promovendo as mulheres, quem filma, quem divulga, quem vende. Realmente bastante complicado, né? Além da extrema loucura, igual eu estou falando lá que as pessoas ficam, né? Que dão essas aberrações, tem aquela parte também das deformidades perispirituais dos órgãos sexuais. Não só dos órgãos, mas de todos os órgãos que a gente utiliza. Específico, a gente já leu muito livro a respeito que deixa assim, nossa, fica impressionado. Então, gente. Deformidades, nossa. Tem livros, alguns livros que relatam esse tipo de situação. O livro do André, do Ranieri mesmo, Sexo no Além, ele vai mostrando lá algumas coisas nesse sentido. Bom, o que vale aqui para nós, a gente pensar, começar a meditar a partir desses apontamentos que o André Luiz faz das palavras de Lícias, é que nós deveríamos passar a ter bastante cuidado com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente está fazendo, a ação, e com aquilo que a gente investe na nossa vida. Porque, como ele está mostrando, tudo tem consequências. Por exemplo, a gente tem relatos daquelas pessoas que gostam de fazer fofoca, de fazer mexerico, de falar da vida alheia, chega no plano espiritual com a língua imensa, muitas vezes até arrastando pelo chão, aquela língua que não cabe nem dentro da boca. Existe esse tipo de relato. Ou seja, tudo que nós fazemos vai repercutir em nós de uma forma ou outra. Se o que a gente faz é o bem, então vai nos repercutir em nós harmonia e equilíbrio. Mas se o que a gente faz é dentro dos terrenos do personalismo, do egoísmo, da leviandade e etc., com todas essas questões inferiores, isso vai nos trazer danos ao corpo espiritual, vai nos tornar mutilados, paralíticos. Então a gente está aportando ao mundo espiritual com um monte de deformidades, de diversas montas, de diversas extensões, em diversas proporções. E é um caso, assim, bem sério tudo isso. Então, a vida no plano espiritual não é muito simples. Não é assim como, vamos dizer, uma maré de rosas, como a gente muitas vezes pensa. E nós aqui imaginando que a gente vai chegar lá e encontrar com Jesus, vai estar para nos receber, só porque a gente frequenta a religião A, ou B ou C, isso não procede. Porque tudo isso tem estreitas relações com aquilo que nós estamos fazendo de fato. Não basta dizer Senhor, Senhor. Se eu realmente não trabalhar, se eu realmente não implementar, não viver dentro da conformidade dos ensinamentos de Jesus, além de tudo isso, eu ainda sou hipócrita. Eu sou mentiroso e fingido. Porque a gente muitas vezes coloca a Bíblia debaixo do braço, mas o que nós fazemos, os nossos comportamentos não estão conformes nem de acordo. A gente lê e estuda, mas ao de fazer, agimos e fazemos totalmente ao contrário. Então, achando que a gente vai enganar Deus e vai enganar Jesus e o mundo espiritual. Não vamos, gente. Como a gente está acabando de dizer, tudo está registrado em nós. Tudo fica registrado em nós. No nosso corpo e na nossa mente. E essas questões têm estreitos vínculos com aquela passagem bíblica lá do Gênesis, onde vai falar do sinal de Caim. Isso aí são os sinais de Caim, aqueles sinais que são registrados na mente do ser, que vai trazer as devidas e necessárias consequências para a pessoa. E o André Luiz, ele fica perplexo, em uma perplexidade natural diante daquilo que
eu estava ouvindo na boca de Lícias. Realmente é natural, né? Nós aqui, por exemplo, a gente não imagina isso. Agora, nós sabemos que o Ulisses nos informou, nos esclareceu. Inclusive, aí as nossas responsabilidades nessa área aumentam, porque agora nós já estamos informados. Ou seja, a partir desse momento, que nós viermos a fazer por nossa própria conta e risco, a gente já foi informado, a gente já foi esclarecido. Então, se nós insistirmos em continuarmos fazendo erro, causando distúrbio, desequilíbrio e confusão, não foi por falta de conhecimento que acabou de informar aqui. Então vamos ter cuidado aí com tudo que a gente anda fazendo e aprontando pela vida, com as nossas posturas de vida. E Ulisses, identificando a perplexidade do André Luiz, ele prossegue esclarecendo. Nosso lar não é uma instância de espíritos propriamente vitoriosos, ou seja, de espíritos superiores, ou muitas vezes naquilo que as pessoas gostam de dizer, espírito de luz. Tem muita gente que acha que o nosso lar é uma cidade, um lugar de espíritos iluminados, de espíritos que já estão avançados na evolução. E Ulisses acabou de deixar claro aqui que não é bem isso. Ali não é um lugar de espírito vitorioso, ou seja, daqueles espíritos que já conquistaram, já realizaram um trabalho sobre si. Nada disso. Ele vai dizer, somos felizes porque temos trabalho. Ou seja, os que habitam na colônia, nosso lar, eles são felizes porque eles têm ali a oportunidade de trabalhar. E trabalhar em amplo sentido, em amplo espectro. Ou seja, trabalhar sobre si mesmos, na sua mudança, na sua transformação, e também trabalhar no auxílio àqueles que se encontram em necessidades maiores do que eles próprios. E vai dizer, em consequência, a alegria habita cada recanto da colônia. Então, a colônia, ou cidade espiritual, cada ambiente ali vai ser preenchido, vai existir uma alegria, porque os habitantes são felizes, até mesmo por compreender, ter a lucidez do amparo que estão sendo recebidos e podendo dar também. Ele vai explicar por quê que eles são felizes e alegres. Porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Isso é bastante interessante. Quando Jesus fala lá de repartir o pão, multiplicar o pão, é exatamente, se o pão representa o trabalho, o serviço, então dá para a gente começar a entender a passagem evangélica, ou pelo menos a ter uma dimensão maior dessa passagem evangélica, entendê-la num contexto mais amplo, mais ampliado e até mais profundo, ou mais espiritual, mais espiritualizado. Então, o trabalho, o serviço, é o pão abençoado de cada dia. Ou seja, ele está nos convidando porque nós estamos, os habitantes do nosso lar, se encontram sob a misericórdia divina, podendo atender aqueles que muitas vezes se encontram ainda mais necessitados do que eles mesmos. Essa, gente, é aquela situação que muitas vezes o povo antigo até fala, se você está meio triste aí devido à sua situação, olhe para trás. E na verdade a gente está olhando para frente. Na nossa frente sempre tem aqueles que vão estar melhor. E também, mais para trás, vão estar aqueles sempre que vão estar numa situação pior, numa situação mais complexa. E muitas vezes a gente fica olhando para frente, vendo aqueles que estão melhor do que a nós e passamos a reclamar, a murmurar. Enquanto a gente deveria olhar para trás, a gente também aí veríamos aqueles que estão ali aguardando de nós auxílio e amparo. Eles estão pior do que a gente ainda. Então, ou seja, a misericórdia divina atendendo a gente, deixando a gente dentro daqueles contextos
de um maior bem-estar, de uma situação melhor, a gente pode atender e auxiliar aqueles que estão em condições, às vezes, mais necessárias, mais necessitadas. E as pessoas que habitam o nosso lar compreendem, já têm uma lucidez, um entendimento profundo desse contexto aí, e, consequentemente, por isso que eles são felizes e são alegres. A alegria perpassa todos os ambientes daquela cidade espiritual, no caso, o nosso lar. E o André Luiz, aproveitando uma pausa mais longa do Ulisses, exclama: continue, meu amigo, esclareça-me, sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? A pergunta do André Luiz foi um pouco aí, meio inocente, porque o Ulisses já tinha acabado de explicar para ele que ali não era instância de espíritos vitoriosos. Talvez o André Luiz não entendeu bem, vendo toda aquela situação ali, né, vendo o equilíbrio daquelas pessoas que estavam atendendo ele, a maturidade dele, talvez ele quis assim, confirmar, ter aquela certeza, né? Mas aqui não é aquele departamento celestial dos eleitos, dos que já se conquistaram. A Elícia sorri e lhe explica: recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos. Então, Ulisses vai ampliar os esclarecimentos para André Luiz. E ele, olhando no horizonte longínquo, como se tivesse a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais profundas, ele acentua: as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Bom, aqui isso necessita um certo esclarecimento, algumas ponderações. Porque realmente as propostas das religiões que nós temos aqui no planeta, no nosso ambiente físico, e até mesmo nos ambientes espirituais, as propostas delas, os objetivos delas, seria convocar ou convidar as pessoas ao banquete celeste, ou seja, ao esclarecimento, ao entendimento, para que essas pessoas viessem a trabalhar sobre si. Agora, particularmente as religiões do plano material, elas ao longo do tempo vão sofrendo distorções, perversões por parte de uma casta de seres humanos que, utilizando desses ensinamentos em benefício próprio, em proveito próprio, aí em vez de esclarecer, eles passam a manipular as pessoas através dos próprios ensinamentos que constam nos seus livros sagrados. Infelizmente, isso ocorre. Bom, mas apesar de todas as distorções, de todos os problemas que nós enfrentamos nesse campo, os livros sagrados eles vão conter ali, nem que seja em essência, os ensinamentos espirituais, os ensinamentos vertidos dos planos superiores da vida em benefício da humanidade em si, ou de per si. E, portanto, se nós não acessamos esses ensinamentos, se nós não entendemos, é porque nós não fazemos um esforço nesse sentido e nessa direção. A gente acaba se contentando com as explicações que a gente recebe ou que nós angariamos dentro dos nossos movimentos religiosos que a gente frequenta. Isto porque essas explicações vêm nos apetecer ou vêm nos atender os nossos próprios interesses. Esse que é o grande problema e a grande questão. Bom, tem alguns outros elementos que nós gostaríamos de trabalhar aqui, mas vamos prosseguir. Acho que à medida que a gente vai prosseguindo, vai se tornando mais evidente o que a gente gostaria de dizer. E Ulisses vai esclarecer que, em sã consciência, ninguém que uma vez tenha se aproximado da noção de Deus
pode alegar ignorância nesse particular, ou seja, alegar que não reconheceu, que não entendeu o convite divino dirigido a nós, ou o convite de Jesus que nos foi dirigido, que nos foi direcionado. Então, ninguém que se aproximou dessa noção de Deus, desse conhecimento de Deus, pode alegar a ignorância. E todos nós, em maior ou menor medida, a gente já aproximamos da noção de Deus. Desde o berço, nós recebemos da nossa mãe alguma coisa nesse particular. E mesmo as religiões também, em que pese falhar muitas vezes nas suas propostas, mas elas, de uma forma ou outra, ela traz alguma coisa nessa direção. Então, ignorante nós não estamos, ainda mais no mundo de hoje, que é um mundo globalizado, no qual a tecnologia nos proporciona, nos possibilita nós entrarmos em contato com todos os tipos de ensinamento, de instruções, de conhecimentos. Não há como ninguém no planeta hoje alegar ignorância acerca desses convites do mundo espiritual superior para o ser humano. Ou seja, ninguém hoje pode falar, eu nunca ouvi falar da necessidade de autoconhecimento, que a gente tem que se aperfeiçoar, por exemplo, ou tem que evoluir. Todo mundo já ouviu isso aí em alguma medida. Agora, o que ocorre é que a maior parte da humanidade recusa esse convite, por uma razão ou outra. Aí os motivos se contam aos bilhões. Cada cabeça, vamos dizer, uma sentença nessa questão. Cada um alega uma razão ou outra razão para... eu não sei se isso é verdade, dizem, eu já ouvi falar, mas não sei, eu acho que gente que morre acabou. Então, as desculpas e justificativas são inúmeras. Mas, quando a gente retornar para o mundo espiritual, não vai ter como alegar ignorância diante do tribunal da nossa própria consciência. E ele vai dizer, incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Ou seja, o convite está direcionado à humanidade inteira, porque desde o Polo Norte à Antártida, todas as culturas humanas, em todas as épocas, recebeu o convite, recebeu o chamado e apontamento nessa direção, nessa necessidade de a gente se melhorar como ser, voltarmos o nosso pensamento para Deus, porque essa vida eterna é aquela que persiste, é aquela que real e verdadeira. Lá, por exemplo, na Índia, há quantos milhares de anos os indianos já sabem que o mundo é uma maia, ou seja, o mundo é ilusão. Então, eles já sabem disso. Milhares de anos. Se até hoje eles ainda recusam a viver na construção, na edificação da sua espiritualidade superior, porque não querem. Porque os apetece, assim como nos apetece, viver em função do mundo, dos prazeres do mundo, ao convite do mundo, aos chamados do mundo. Simples assim. E, portanto, o mundo hoje, contando com 8 bilhões de pessoas, todas elas recebem o chamado, o convite para essa autoconstrução da edificação, da sua espiritualização, da sua evolução, do seu aprimoramento. Mas a maioria continua ainda recusando entender ou atender a esse convite de Deus em benefício de todos nós. O que ele vai esclarecer? Com raras exceções, a massa humana prefere atender a outro gênero de convites, o que nós acabamos de dizer, de falar. São ainda no meio humano, infelizmente, é a raridade aqueles que realmente se direcionam num outro sentido, que com base nessas informações, nessas instruções, procuram modificar a sua vida para atender
a esse convite sublime, a esse banquete celestial. Inclusive, no Evangelho está relatado lá como o banquete de núpcias, né? Infelizmente, ainda é raros ainda. Por isso nós estamos vivendo essa situação que nós estamos vivendo no mundo, de violência, de conflitos, de desentendimentos, do império do egoísmo e dos interesses particulares e próprios de cada um. Infelizmente. Fraternidade, solidariedade está passando muito longe da gente. E mesmo aqueles que querem trabalhar nessa direção, o que nós estamos fazendo são tentativas. A gente está tentando trabalhar dentro das linhas da disciplina. Ainda não estamos evangelizados, estamos muito longe disso. E o que ele vai dizer? Que nós gastamos as possibilidades que nós recebemos de Deus em nosso benefício nos desvios do bem. Consequentemente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos agravando a nossa situação em função dos nossos caprichos. Com isso, a gente acaba eliminando ou levando o nosso corpo físico à morte pelos golpes das nossas irreflexões. Ou seja, a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de olhar a vida, entender a vida, compreender a vida num âmbito mais amplo, numa amplitude maior, a gente acaba deixando o corpo físico para trás, cheio de enfermidades, cheio de desequilíbrios, cheio de perturbações, cheio de doenças, de problemas. E dentro desse aspecto, a gente retorna ao mundo espiritual. Lembrando que o perispírito, ou o corpo espiritual, vai guardar todos esses registros, nós chegamos no plano espiritual enfermos. Muitas vezes mutilados, muitas vezes deformados, portando os mais diversos tipos de deformações no nosso corpo espiritual. Aqui o André Luiz dá uma pincelada nisso. Ele não conta assim com todos os detalhes essa situação. Mas, infelizmente, e tudo isso por quê? Devido ao nosso capricho, ou seja, o nosso egoísmo. Tudo em função disso. Que a nossa vida, ela gira, queiramos ou não, aceitemos ou não, concordemos ou não, ela gira em torno do nosso egoísmo. Resultado. Isso nas palavras de Lísias. Vamos então ler literalmente o que ele vai dizer. Milhares de criaturas se retiram diariamente da esfera da carne, ou seja, do nosso plano físico, nosso plano material, em doloroso estado de incompreensão. Agora é interessante essa palavra, incompreensão. O que significa isso aí? Na verdade, o que ele está falando aqui é que a gente está retornando para o plano espiritual, milhares de criaturas, todos os dias, retornam para o plano espiritual em estado de deformidades. Deformidades. Porque, se nós formos pensar bem, quando você fica numa situação de deformado, a gente não consegue compreender. Por exemplo, porque uma criança nasce com câncer, por exemplo, a gente não compreende isso. Porque uma criança nasce tetraplégica, ou porque a pessoa fica tetraplégica, ou fica paralítica. Por quê? Ou nasce uma perna sem um braço, nasce cega, surdo. A gente não compreende isso, ou seja, estado de incompreensão. O que está falando é isso. Multidões, ou seja, inúmeras, tanto é que não pode nem contar. Multidões que o número é tão grande que não dá nem para contar. Erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Que está falando dos espíritos errantes. Errantes. Então, ou seja, multidões de seres, de almas
de espíritos estão vagando naqueles planos, naquelas dimensões próximas à crosta planetária, onde vai dizer círculos imediatos. A crosta planetária, essas multidões, esses seres estão desorientados, muitos, alguns enlouquecidos, outros doentes e outros por ignorância. Então ele dá 3 parâmetros: loucos, então aqueles que estão em estado de perturbação mental tremenda, né? Estão lá, maior ou menor perturbação, estão desorientados de qualquer forma. Outros estão doentes, ou seja, portando diversos tipos de deformações perispirituais, e outros ignorância, que não tem conhecimento, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe o que portar, não se dá conta nem que morreu e já se encontra no plano espiritual. Então, a situação é complexa e difícil. E ele coloca nos círculos imediatos a crosta planetária. Então, tem aqueles que vagam aqui pela crosta e tem aqueles que vão habitar as regiões aí umbralinas, que lá no nosso Lar 4, umbral, nós tratamos dessas regiões e tratamos de alguns elementos acerca disso. Revejam o vídeo lá que nós estamos explicando essa situação. Que círculos imediatos são esses, ou que dimensões são estas, que se inicia na crosta e vai até determinado ponto aí envolvendo o planeta. Bem, o André Luiz, primeiro, ele fica lá espantado, agora ele fica admirado, né? Toda hora é um estado emocional que ele fica diante aí das revelações do Lísias. Então, o André Luiz, admirado, interroga. O Lísias, percebendo a admiração do André Luiz, pergunta para o André Luiz: você acreditaria que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Essa é uma pergunta direcionada para nós, né? Que a maioria dos seres humanos, a maioria das pessoas, se não são ateus, ou seja, aqueles que não acreditam em nada, que acham que morreu, acabou, né? Depois da morte só existe o grande nada, tirando esses, a maioria dos outros, as pessoas acreditam que, pelo fato de morrer, vai se tornar, vai se transformar em anjos. Isso é interessante. As religiões, de alguma forma, cultua. Isso é uma questão cultural da humanidade que, de alguma forma, as religiões dão um certo respaldo a essa ideia, a esse conceito. De alguma forma, alimenta isso aí. Vocês podem notar que tem aquele aspecto de todo mundo que morre vira santo. O cara foi o maior bandido aqui, aprontou, aconteceu, nossa. Às vezes a pessoa era fofoqueira, passou a vida toda falando da vida alheia, morre, parece que a pessoa vira santo. Não é bem isso. É que está acabando de falar. Que o fato de nós deixarmos o nosso corpo físico, o nosso corpo biológico, ou seja, a gente retornar para o mundo espiritual, ou desencarnar, que a gente deixou a carne, então nós desencarnamos, nós não vamos nos transformar. Não há uma transformação automática, não há uma transformação por mágica. Isso não ocorre. A gente continua sendo o que é. Aliás, muito pelo contrário, porque aqui na vida a gente pode até ser fingido, podemos ser falso, a gente pode apresentar algumas máscaras para os outros, que nós somos apenas máscaras, não somos o que somos de fato, porque de fato nós seríamos outras coisas bem piores, hipócritas, mentirosos, fingidos, vaidosos, mas a gente, para os outros, nos mostramos como santos. Não é isso? Principalmente, por exemplo, a gente vê isso muito claramente no namoro, naquele período ali de namoro, noivado, a gente não conhece a outra pessoa verdadeiramente. Quando a gente casa, aí que a gente começa a comer o sal com o indivíduo, é que a gente começa a ver
quem é o outro de fato, porque aí as máscaras começam a cair, porque não dá para a gente ficar alimentando máscara 24 horas por dia. A gente consegue alimentar durante 8 horas, 10 horas, a gente consegue apresentar as máscaras, mas 24 horas o tempo todo fica mais complicado, fica bem mais difícil. Aí as máscaras começam a descerrar, a cair, e a gente começa a mostrar aquilo que é de fato. Aí os casamentos explodem. O nosso egoísmo começa a aparecer, né, no controle do outro, no domínio do outro, e vai por aí afora, nas exigências, nas cobranças, etc, etc. Aí por isso que as pessoas hoje em dia casam no mês e separam no mês seguinte. Como diz a Vicentina, faz uma festa de arromba e depois no mês seguinte já está separando. Então as loucuras, por causa disso. Infelizmente. Bem, se temos débito no planeta, por mais alto que nós venhamos a subir, é imprescindível retornar, voltar para consertar, que é retificar, para consertar. Consertar como? Lavando o próprio rosto no suor do mundo. Suor é trabalho. Desatando algemas de ódio e substituindo-as pelos laços sagrados do amor. Então, por mais que a gente vai conseguir ascender, se nós temos débitos, teremos que retornar aqui, ou seja, reencarnar para consertar aquilo que nós desequilibramos, consertar os danos que nós causamos. E isso, gente, naquela perspectiva ampla, seja o meio ambiente, seja os animais, seja a natureza, que vai envolver aí animais, plantas e tudo, ou as outras pessoas, no âmbito amplo, não apenas restrito e limitado. Não vai achar que é só porque os danos que eu causei aos outros seres humanos. Não. Isso aí é bem mais amplo. O que ele vai dizer? Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar. Mondar é trabalhar, limpar. O campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. É justo eu impor sobre o outro a responsabilidade de consertar os meus erros, as minhas falhas? Bom, não é justo. Eu até posso fazer isso, tentar impor sobre o outro os meus problemas, as minhas dificuldades, mas isso é injusto. Aí eu vou estar incidindo uma vez mais nos trâmites da lei divina. Ou seja, eu vou estar me complicando ainda mais, mas eu posso fazer isso. No entanto, independente disto, mesmo que eu imponha isso ao outro e o outro faça alguma coisa, o outro vai estar beneficiando a si mesmo, se ele souber aproveitar a oportunidade. Porque, independente de qualquer situação, vai ser cada um de nós que vai ter que trabalhar sobre si e consertar as próprias problemáticas que criamos, as próprias dificuldades que construímos. Não há como. E nesse campo aqui é interessante observar que as religiões, mormente as cristãs, não sei se as outras religiões, porque no mundo tem mais de 5.000 religiões, não sei se todas elas trabalham dentro desses parâmetros. Mas dentro daquelas linhas denominadas de cristianismo, nós impomos essa tarefa, esse trabalho nas costas de Jesus. As religiões transferiu para Jesus a responsabilidade da nossa salvação, ou seja, desse trabalho que a gente deve efetivar. Aí já vai justificar, vai alegar que na hora que Jesus foi crucificado, ou seja, nós cometemos aquele crime, e o crime vem a nos libertar, nos salvar, porque ele derrama o seu sangue em nosso benefício. Não é verdade. Primeiro ele derramou o sangue porque nós infligimos isso a ele. Nós o atacamos, nós o agredimos, nós o levamos a derramar o seu sangue.
Agora, dentro do seu amor, dentro do seu entendimento, da sua compreensão, ele nos perdoa. Mas esse fato não nos livra do pecado. Pelo contrário, até agrava mais a nossa responsabilidade. Portanto, nem Deus, nem Jesus e nem ninguém no universo vai poder fazer o trabalho que nos compete. O trabalho que é próprio e particular nosso. Fomos nós que semeamos os espinhos, nós que semeamos os conflitos, as dificuldades, os problemas, as desarmonias, os desarranjos, os desequilíbrios. Então, é justo e de direito e é necessário que nós mesmos consertamos aquilo que a gente fez de errado. E Ulisses deixa isso claro, inclusive esclarecendo que colocar sobre as costas dos outros, seja ele quem for, não é justo fazer isso. Porque quem semeou não fomos nós, então quem tem que colher somos nós mesmos. Não há como impingir isto sobre os outros. Não dá. A responsabilidade é nossa. E é interessante como nós fugimos da responsabilidade e como as religiões alimentam essa irresponsabilidade no seio da humanidade ou na mentalidade da humanidade. É realmente inacreditável. Então ela deveria vir esclarecer, auxiliar as pessoas a tomar uma atitude mais responsável diante da vida, diante de Deus, diante do Cristo, mas infelizmente. Bem, abanando a cabeça, ou meneando a cabeça, ele ainda acrescentou: caso dos muitos chamados. É que é a situação. O chamado, as orientações foram dadas, os ensinamentos foram dados, corretos e precisos. Se nós pegarmos o Evangelho, está muito claro lá. Mas poucos são aqueles que se encontram ou estão dispostos a entender isto. Muito antes, pelo contrário. A gente quer fazer o quê? Não, o meu entendimento é que está certo, o seu que está errado. Parar para pensar, para refletir, para ter bom senso, construir esse bom senso aí, não, porque é muito mais fácil a gente transferir a responsabilidade para o Cristo, para Jesus, do que a gente assumir ela, não é? Assumir é realmente difícil e complicado. Mas nós vamos ter que fazer isso, tem uma questão de tempo. Se não fizermos hoje, vamos fazer amanhã. E considerando que quanto mais tempo a gente deixa, a gente empurra com a barriga, a gente deixa passar, mais difícil, mais complexo vai ficar a situação. Porque dentro das linhas da ignorância, nós só vamos piorando a nossa situação. É aquela história. Se eu tenho uma doença, se eu tenho um problema, eu não procuro o médico, quanto mais tempo eu deixo passar, pior vai ser meu quadro. O meu quadro vai se agravando, mesmo que seja pouco a pouco, mesmo que seja passo a passo. Portanto, a gente não deixa o plano físico, ou seja, nós não retornamos para o plano espiritual igual a gente nasceu. A gente sempre retorna um pouco pior, se nós não tivermos trabalhado sobre nós mesmos. Se a gente não tiver trabalhado dentro das linhas da edificação do bem. E ele continua esclarecendo: o Senhor não esquece homem algum, ou seja, Deus não esquece nenhum de nós. E, entretanto, raros são aqueles que lembram de Deus. Então, ele até coloca um termo bastante interessante: raríssimos. Então, é mais do que raros, ou seja, é menos do que raros. Então, a quantidade é menor ainda. São pouquíssimos aqueles que a gente recorda de Deus corretamente. Por quê? Porque quando nós recordamos de Deus é para atribuir a Ele a responsabilidade. Ah, não, me dá faça o meu dia ser feliz, me dá um dia alegre, me faça isso, me faça aquilo, me cura disso, me cura daquilo, me ajuda a arrumar um emprego, me ajuda a arrumar o amor da minha vida, arrumar um casamento bom, e tal, e tal, e tal. Ou seja, como se Deus fosse o nosso servente, o nosso office boy. A gente transfere para Deus
aquela responsabilidade que é nossa. Quando não é Deus, é Jesus. Quando não é Jesus, são os santos. Quando não é os santos, é a espiritualidade, né? Que, na verdade, quando nós falamos de santos, é a espiritualidade. Então, os espíritos santos, ou santificados. Aqueles que já trabalharam sobre si, já resolveram seus problemas ou estão resolvendo seus problemas. Já estão dentro daquelas linhas da maturidade ou alguns até da angelitude. Enfim, nós então não recordamos de Deus de uma forma amadurecida, de uma forma adulta. Nós ainda recordamos de Deus, lembramos dele dentro das linhas da nossa infantilidade. E não haveria como ser diferente se nós não trabalhamos a nossa mudança. Se nós não trabalhamos a nossa edificação, o nosso crescimento, se a gente continua infantil, como a gente vai lembrar de Deus dentro de uma forma amadurecida? Portanto, é aquilo que eu sempre falo também nos nossos diálogos e nas nossas conversas. A parte de Deus, Deus tem feito. Ele tem dado todas as bênçãos, tem derramado todas as bênçãos em nosso benefício. Agora, cabe a nós trabalharmos a nossa felicidade, o nosso bem-estar, o nosso crescimento, o nosso aprimoramento e tudo mais. Então, meu dia vai ser feliz na medida em que eu trabalhei, que me esforcei para torná-lo feliz. E os elementos Deus me deu: saúde, mais um dia de vida, mais um dia de existência, deu o ar que a gente respira, o sol que nos aquece, o planeta que nós vivemos, a natureza que nos acolhe, tudo, deu tudo, de a mãos cheias. E a gente ainda queremos transferir as nossas responsabilidades para ele, nos fazer feliz, nos trazer... não tem jeito. É realmente difícil. Bem, diante de todos esses esclarecimentos, o André Luiz, lembrando dos próprios erros, ele fica assim, um tanto quanto acabrunhado. Até mesmo por começar a ter aquela percepção, começar a entender as noções da responsabilidade individual que cada um de nós temos. Ou seja, diante daquelas explicações, daqueles esclarecimentos de Lícias, o André Luiz começou a receber quão grandes são as nossas responsabilidades diante de Deus, diante da existência, diante da vida, diante das leis divinas. E ele vai dizer: como fui perverso, recordando seus erros, as suas posturas, as suas atitudes que ele teve durante a vida, o comportamento dele. Ele vai concluir que ele foi perverso. Então, para vocês verem que ali realmente no plano espiritual, o nosso entendimento começa a ser mais cirúrgico, mais analítico, mais profundo. E, entretanto, antes que ele se alongasse em outras exclamações de teor mais negativo, de teor inferior, Ulisses colocou a mão carinhosamente nos lábios dele e disse-lhe: cale-se, ou seja, para ele silenciar. E em vez de ele ficar reclamando, de ele ficar murmurando, de ficar se lastimando, meditamos no trabalho a fazer. Por quê? No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. O que ele está dizendo? Aquela postura que nós temos. Nós temos a mania e o condão, mas isso é devido à nossa infantilidade, de quando a gente derrama o leite, a gente fica chorando sobre o leite derramado. Ficar lamentando, lastimando. Porque deu um problema aqui, deu uma confusão aqui, igual nós, por exemplo. A gente gravou 1h40 de vídeo do estudo do Nosso Lar, desse estudo de hoje que a gente está fazendo aí. Aí quando nós fomos ouvir, o áudio ficou ruim. Ficou cheio de eco, deu um bizil lá que
avacalhou tudo. Aí quando eu fui começar a ter o trabalho lá, eu vi a dimensão de recuperar o áudio, o tanto quanto estava difícil, a gente fica assim pesaroso. Muitas vezes a gente cai naquelas linhas da reclamação, da murmuração, da lastimação, que não é algo construtivo. Isso não nos constrói nada, pelo contrário, nos coloca naquele estado um tanto quanto depressivo, né? Isso, de alguma forma, nos leva para baixo, nos desanima, provoca em nós desânimo e outras coisas mais. E ele vai dizer que isso aí não é bem um arrependimento. Então, no sentido do arrependimento, é quando a gente reconhece os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Mas, se a gente está dentro das linhas do arrependimento, do verdadeiro arrependimento, a gente vai saber ter um olhar diferente para isso, que eu precisar saber falar. Então, nós vamos olhar isso aí com um olhar diferente. Vamos entender, vamos compreender que, em função da nossa postura infantil, das nossas dificuldades, da nossa falta de consciência, da nossa ignorância, ou seja, em função de diversos fatores, a gente fez o que fez. Então agora vamos redirecionar isso. Se é assim, então vou mudar. Vou fazer algo diferente, algo novo, no sentido de construir ou de acertar ou de consertar aquilo. Então, no exemplo do áudio que eu estava dando aí, da gravação, em vez de eu ficar lastimando a perda, vamos fazer de novo. Porque aí a gente vai ter que ter até mesmo a oportunidade de fazer melhor. Não sei se conseguimos fazer melhor do que foi da primeira vez, mas a gente pode fazer o esforço nessa direção. E vamos fazer isso com bom ânimo, com alegria, sem nos envolver naquelas negatividades, naquela situação que não é construtiva. E além de não ser construtiva, elas são, na verdade, destrutivas, ou seja, prejudiciais. Então, diante da situação difícil que a gente se encontra, do entendimento que nós venhamos a ter, compreender acerca de nós mesmos, então, em vez de lastimar, já estou muito velho para fazer isso, por que foi demorar tanto tempo para compreender, para entender? Não, em vez de ficar lamentando, já que eu acordei, já que me despertei agora, já estou começando a entender, então o que eu posso fazer agora, a partir de agora, para mudar esse quadro, mudar essa situação? O que eu posso fazer em meu benefício? Ok? Essa é a verdadeira direção que a gente deve envidar os nossos esforços, ou direcionar os nossos esforços. E na sequência, o Ulisses foi ali aplicar os passes sobre o André Luiz, de uma forma atenciosa, ou seja, fraternal. Ele veio a fazer os curativos na sua zona intestinal. Provavelmente ele aplicou passes ali exatamente sobre a zona intestinal, ou foi dar ali maior atenção, maior cuidado naquela zona que apresentava maiores problemas, maiores transtornos, ou maiores desequilíbrios. E em seguida ele esclarece. Não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Então, ele está falando para ele, olha, nós estamos aqui te atendendo, te auxiliando, aí, principalmente nessa área que está mais complicada para você. Então, nota bem, vamos aproveitar esse ensejo para compreendermos e entendermos. Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Ou seja, toda a medicina, todo o tratamento que a gente pode proporcionar ao outro é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Ou seja, por mais que nós venhamos, ou até mesmo os médicos do mundo, venham empenhar no auxiliar o outro, ou até os remédios que a gente venha tomar para nos beneficiar o equilíbrio do nosso corpo físico. Por mais que isso sejam as bênçãos, a misericórdia de Deus em favor de todos nós, a cura verdadeira
é peculiar, ou seja, é trabalho de cada um de nós. Então, se a gente quer alcançar a verdadeira cura, deveremos trabalhar sobre nós mesmos. O remédio, a medicina é uma bênção em nosso benefício, que pode nos dar um suporte, nos dar um fôlego, ou nos dar um alívio momentâneo. Mas a cura real, ela só advém a partir do nosso trabalho, da nossa edificação. Tanto é que vai esclarecer: o meu irmão será tratado carinhosamente. Você vai se sentir forte, fortalecido, vai se sentir como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Ou seja, vai se sentir revigorado, renascido, assim, renovado e tudo. Vai trabalhar muito e acredito que vai ser um dos melhores trabalhadores do nosso lar. Isso realmente, essa previsão do Ulisses, veio se concretizar, vai se tornar uma realidade, né? Porque o André Luiz realmente desenvolveu todo um trabalho de colaboração em nosso lar, inclusive junto aos encarnados, junto a nós. Entretanto, a causa dos seus males irá persistir em si mesmo, até que se desfaça dos germes da perversão da saúde divina, e agregou ao seu corpo sutil, que você mesmo agregou, adicionou ao seu corpo sutil, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar dos prazeres da vida, mais até do que os outros. Ou seja, o que está dizendo? Quando o Ulisses está falando, que por mais aquilo que eu estava comentando com vocês, por mais que o remédio nos auxilie, por mais que a medicina nos proporcione alívio, benefícios de diversas montas, as verdadeiras causas das nossas doenças, dos nossos transtornos, dos nossos problemas, ele vai estar registrado na nossa mente. E ali vai ficar enquanto a gente não trabalhar na solução ou no reequilíbrio desses pontos. Tanto é que isso é marcado, fica marcado no corpo sutil. E todos esses transtornos que o André Luiz criou para ele mesmo foi em função do descuido moral que ele teve, pelo desejo de gozar, de aproveitar da vida aqui no plano físico. Aí eu pergunto para vocês, e quem de nós não, né? E quem de nós não? Com essa explicação aí, a gente pode chegar a uma conclusão, que o André Luiz, quando ele vier a reencarnar, ele vai trazer alguns problemas, algumas dificuldades do seu corpo físico. É em função dessas questões aí. Infelizmente. A não ser que ele consiga dar um salto no plano espiritual tão extraordinário que ele venha resolver esses problemas por lá. Mas o que é muito difícil, porque ele mesmo fala que ele vai até esclarecer aí, ó, na sequência. A carne terrestre, ou seja, o nosso corpo biológico, que foi aonde nós abusamos, é também o campo bendito onde a gente consegue realizar o trabalho frutuoso de cura radical, quando nós permanecemos atentos ao justo dever. Ou seja, se nós causamos o dano a partir do nosso corpo físico, só no corpo físico a gente vai conseguir também resolver os problemas. E para isso a gente tem que permanecer atentos ao dever justo, ou seja, dentro das linhas do comportamento ou de uma vida cristã. Em outras palavras, de uma vida de equilíbrio, de entendimento, de compreensão, de lucidez, de bom senso, de coerência, etc, etc. Portanto, André Luiz, com certeza, que pelo que ele acabou de explicar aqui, vai renascer trazendo alguns problemas, porque ele feriu a lei divina. E esse registro fica no corpo sutil. Não há como apagar isso por lá, pelo que está dizendo aqui. Se é na carne terrestre foi onde a gente abusou, aqui também vai ser o campo, ou seja, vai ser aquele local de trabalho
para a gente solucionar os nossos problemas, as nossas questões. E o André Luiz vai dizer que ele ficou ali meditando naqueles conceitos, pensando, refletindo naquilo que ele tinha ouvido. E ele vai ponderar a respeito da bondade divina. E na exaltação da sensibilidade, ele chorou copiosamente. Então é interessante, parece que o André Luiz, nos seus primeiros dias lá, nos primeiros tempos em nosso lar, ele chorou bastante. Aquele choro de arrependimento, aquele choro de entender e compreender que ele jogou fora uma oportunidade de vida, ou seja, jogou fora uma reencarnação. A gente recebe a bênção da vida para nos reerguermos e, como ele, a maioria de nós estamos, infelizmente, em vez de a gente melhorar, a gente tem se piorado, a gente tem se prejudicado mais ainda. E esses relatos do André Luiz nos faz lembrar daquela frase de Jesus, que ali haverá choro e ranger de dentes. Aí, essa frase também tem duas vertentes, né? O choro e ranger de dentes. Porque tem o choro de reconhecimento, de arrependimento, que a gente toma lucidez, e tem também o choro de revolta. Então, o André Luiz, como já estava naquelas zonas superiores da espiritualidade, o choro dele era de compreensão por entender, ou do arrependimento verdadeiro. E o choro que a gente encontra nas zonas umbralinas e também abissais, inferiores, aí é aquele choro da revolta, da indignação, e tudo mais, né? Aquele choro enfermiço, e não é construtivo, é o choro infantil. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade, ou seja, diante de toda a situação, as pessoas no plano espiritual se mantêm tranquilas, serenas, não saem da esfera daquela postura adulta. Ela não entra, se entrega junto com o outro lá e vai os dois para o fundo do poço, como diz Jesus. Se um cego guia outro cego, ambos cairão no poço. Aqui no caso, não. André Luiz podia até ser cego, mas Lísias, não. Então, ele continua na sua postura de equilíbrio, de serenidade. Ele vai dizer: quando as lágrimas não se originam da revolta, ela sempre constitui remédio depurador. É aquilo que a gente acabou de falar, que nas zonas umbralinas, nas zonas inferiores do mundo espiritual, ali o choro é de revolta. Mas, se as lágrimas não se originam da revolta, então elas constituem um remédio depurador, porque ela é uma catarse. Você está desabafando, você está colocando para fora. Tanto é que vai falar: chore, meu amigo, desabafe o coração. Ou seja, desanuvie o seu coração. Então, porque são as lágrimas de entendimento, de compreensão. E abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas, que são as células de carne na Terra, ou seja, as células do nosso corpo biológico. Então vamos abençoá-las, essas organizações microscópicas, porque elas são humildes, preciosas e, infelizmente, nós não sabemos reconhecer e nem agradecer a Deus pelo corpo de carne que nós temos, do que nós estamos investidos. Eu mesmo, a partir de um certo tempo, toda noite eu agradeço a Deus e rogo a Ele abençoar as células do meu corpo, porque elas realmente são seres microscópicos que estão aí com um espírito de serviço totalmente impessoal, trabalhando em nosso benefício, tentando fazer o melhor para a manutenção do nosso corpo, do nosso organismo biológico,
Muitas vezes a gente não sabe reconhecer, até pelo contrário, em função dos nossos comportamentos, a gente acaba prejudicando elas de todas as formas, de várias maneiras. Por isso que ele vai falar tão detestadas, porque as nossas atitudes em relação ao nosso corpo ou a esses seres microscópicos, parece que até a gente detesta eles, em vez de acolhê-los com reconhecimento, com agradecimento. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? O que ele está falando aqui? E o corpo, a nossa existência na vida física, nos proporciona amplo serviço de esclarecimento, de crescimento, que se não fosse essa existência no plano material, nós íamos gastar ainda muito mais tempo, ia termos ainda muito mais dificuldades e problemas na nossa retificação ou no nosso aperfeiçoamento. Por isso, vamos saber honrar e apreciar a nossa vida enquanto estamos aqui vivos na carne. E esse desenvolvimento é de toda ordem. Por isso, o pior crime do mundo é o suicídio, né? Ele é considerado no plano espiritual, a pessoa que suicida, um desertor. Na verdade, o movimento do suicídio é o desprezo total à própria vida, né? Porque quando você assassina, você está tirando a vida alheia, você não está desprezando sua vida. E muitas vezes você até mata o outro para defender a própria vida. Agora, quando a pessoa se mata, quer dizer, é o maior desprezo que você pode prestar à própria vida, é isso. Agora, de alguma forma, os nossos comportamentos, as nossas atitudes equivocadas, desequilibradas que nós temos aí pelo mundo, muitas vezes também isso mostra um desprezo à nossa vida. É uma forma da gente não reconhecer e não ficar agradecido às bênçãos que a gente recebe de estar vivos aqui. Mas lembrando que mesmo no suicídio, Deus não desampara ninguém. A misericórdia divina está a todo momento nos auxiliando. Aquilo que eu sempre também informo. A parte de Deus sempre tem feito. O problema somos nós. Deus nunca vira as costas para nós. Nós é que viramos as costas para Ele. Então, quando a gente comete um ato desse, nós estamos virando as costas para Deus. Consequentemente, vamos ter que arcar com as consequências, os prejuízos e os danos que a gente causou. Não dá para cometer um ato desse, chegar do lado de lá e já acordar nos braços de Jesus. Não há como. Se a gente fizesse isso, a gente nem faria o próprio ato. Então, como André Luiz, só depois de 8 anos é que ele foi reconhecer, que ele foi lembrar de Deus, que ele foi voltar para Deus, ou seja, ele virou, ele redirecionou, ele estava de costas para Deus. Agora, Deus deixou de atendê-lo? Não. Não. Até mesmo a própria existência do umbral já é uma bênção de Deus para nós. Que Deus não criou o umbral. Quem criou o umbral fomos nós. Fomos os espíritos que, em torno da Terra, que criaram essas zonas de dificuldade e de sofrimento. Mas Deus, na sua bondade, no seu amor, permite que essas zonas existam, porque se não fosse elas, para onde a gente iria? Onde a gente seria acolhido? Então, Deus está o tempo todo nos atendendo. Então, vamos saber olhar isso aí com atenção e carinho. E assim falando, ele se afasta, ele afaga carinhosamente a fronte abatida do André Luiz e se despede com um ósculo de amor. Ósculo de amor é aquele beijo que demonstra amizade, conciliação, entendimento, fraternidade, essas coisas todas, solidariedade. Então ele beija a testa do André Luiz e segue no seu serviço para atender outros enfermos, como ele falou, que atendia 80 pessoas em condições similares ou até piores do que o André Luiz. Então, segue lá para o seu serviço. E deixa aqui para nós muita coisa a gente pensar e a meditar, não é? A partir até mesmo de a gente começar a olhar para a nossa vida com mais agradecimento, com mais entendimento,
agradecer esse corpo biológico que nos acolhe, que nos ampara, que nos sustenta aqui no plano físico, no plano material. A gente olhar para tudo isso aí com um outro olhar, com outro entendimento, mais agradecido e mais lúcido. Ok? Mais alguma coisa a acrescentar? Não, ok? Bom, então esperamos que as nossas reflexões venham trazer aí pelo menos motivos de ponderações para todos. Se não vier trazer, não fomos nós que trouxe, né, mas o Ulisses, André Luiz e o Chico nos proporcionou aí motivos para muito entendimento, para muito esclarecimento com esses conhecimentos. Bom, então vamos agradecer a Deus por tudo, para que possamos encerrar o estudo, nosso estudo de hoje. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Divino Mestre, nesses instantes em que alcançamos o término dos estudos de hoje, das reflexões de hoje, sobre este capítulo do livro Nosso Lar, em cujo momento aproveitamos para agradecer aos irmãos André Luiz e Chico Xavier, pedindo-te as tuas bênçãos em favor deles. Te agradecemos ainda por todo o amparo, por toda a assistência que nos vimos amparados e auxiliados neste momento, agradecendo aos nossos mentores e orientadores espirituais, te agradecendo, Senhor, por todas as oportunidades, por todas as bênçãos que têm sido vertidos em favor de todos nós. Agradecendo a presença amiga, a presença da nossa irmã Vicentina, para cujos corações rogamos também as tuas bênçãos, Senhor. Pedindo ainda abençoar aqueles que nos desejam mal, abençoando por extensão a todos aqueles corações que se inscreveram em nosso canal Reflexões Analíticas e de estender estas bênçãos em favor de todos aqueles que virão a nos ouvir ou nos assistir. Abençoa-os e abençoe ainda toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Então, minhas amigas, meus amigos, os nossos agradecimentos, muito obrigado e até o próximo estudo. Tchau.